Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui um velho amigo, um conhecido de longa data, um executivo da área de tecnologia da informação, é o Renato Brizola. Hoje ele é vice-presidente e general manager Latam da Coupa Software. Ele é um profissional com larga experiência na área de tecnologia da informação, é publicitário de formação e encontrou na área de vendas em tecnologia sua vocação. Trabalhou em diversas multinacionais gigantescas, vai contar um pouco da trajetória dele pra gente. Ele tem várias histórias inspiradoras, vários momentos que ele vai compartilhar da carreira dele, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Ao longo da sua carreira, ele passou por empresas como Salesforce, SAP, Microsoft. O Brizola tem um perfil de builder, de construtor, ajudando a construir os negócios e desenvolver as pessoas. É um cara que eu gosto demais, que eu admiro pra caramba e que eu tô muito feliz que tá aqui com a gente hoje, cedendo o seu tempo pro nosso projeto. Meu camarada, obrigado por você ter vindo. Imagina, mano. Melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Não, obrigado. Me conta um pouco, quem é o Renato Brizola? Primeiro, eu sou o velho amigo seu, né? Tá com os cabelos brancos aí, meu. Eu não tenho cabelo, você tá com cabelo branco. A gente já se conhece de longa data, é um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, uma honra ter você aqui, cara. Seu projeto é super bacana, super fã. E, cara, eu sou uma pessoa que nunca fui muito estruturado, né? O que você quer ser daqui 5 anos? Eu não faço a mínima ideia de 5 anos. Muito tempo, né, muito cara? tempo. Mas um cara que sempre fui muito positivo com as coisas que aconteciam na vida, com as coisas que chegavam, fui explorando e as coisas foram acontecendo. Parece simples, não foi tão simples assim, mas as coisas foram acontecendo, Marcondes. Eu, como você comentou, eu sou publicitário de formação, mas quando eu prestei vestibular, eu estava em dúvida entre ser fisioterapeuta, advogado ou publicitário, né? Como é fisioterapeuta? É que eu me machucava tanto quando eu jogava bola. É verdade, pior que isso é sério. Eu falei, pô, de repente é um sinal. É um sinal, cara. De repente né? é um sinal. Eu vivia na fisioterapia. Isso é sério. Eu falei, acho que é um sinal, mas eu acabei indo para a área de publicidade, porque eu sempre fui muito comunicativo, tive facilidade, gostava. E acabou sendo uma carreira bastante coringa, né? Principalmente para a área de vendas. Uma coisa curiosa, o Elinho Azevedo, que é um amigo comum nosso, ele sempre fala... Vai estar aqui amanhã, gravando a série de vendas. Pô, como quem não tem uma faculdade de vendas, né? Hoje em dia já tem, naquela nossa época não tinha. Mas da forma como né, estruturada ou tão divulgada, assim. E na nossa época, certamente não tinha. Né? Então, foi legal, eu falando um pouquinho rápido da minha carreira, eu, publicitário, me formei na PUC Campinas. Depois que eu me formei, eu fiz estágio, tem uma passagem interessante que, depois de formado, a gente, com os amigos, e eu morava em Campinas, né? Então, do interior. Não tão interior assim, mas aqui tá aqui do lado, né? Mas eu de Campinas. E fiz faculdade lá e tal, morando com os pais. Daí teve uma sequência de palestras de publicitários famosos aqui em São Paulo, né? Foi lá no Teatro da GV. Então tinha o Astor Oliveto, tinha os bambambãs, né? Os bambambãs da época. Né? Acho que ainda são. Alguns ainda são, né? Provavelmente. E um deles, o Eduardo Fischer, né? Então eram vários dias. Então a gente vinha, nós éramos, sei lá, 4, 5 vinhos, cada um de carro um dia, aquele negócio bacana, né? Para conhecer mais, para entender. E um dos dias, como eu comentei, o Eduardo Fischer, ele chegou, a gente recebeu um papel em branco, assim, sabe? O que é isso? Tal. Sentamos ouvindo. E daí ele começou, depois a gente ficou sabendo que não vou ficar fazendo palestra, vou tentar ser inspiracional, dar uma oportunidade para o pessoal. E qual que era a oportunidade? Ele praticamente fez um briefing e ele falou, vocês têm um papel aí para criar o que vocês quiserem, subir aqui no palco e apresentar a ideia de vocês e quem vai jogar é a própria plateia. Caraca. Eu não estava muito afim de fazer... Eu não tinha preparado, né? Eu não sei qual que é a história. Mas eu sei que... Funcionou. Só sei que foi assim. E daí eu falei, caramba. E daí um amigo meu que estava do lado, ele falou, pô, a ideia é assim e tal. E era posicionamento do Brasil, o Brasil que estava para crescer. Isso
1900, aí vem a parte do velho amigo, né? 1900. Não entrega. Foi em 94, por aí. 94. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Você tem quantos anos? Eu sou de 73, tenho 49. Eu tenho 47, mesma geração. Então foi em 94, se eu não me engano, isso, por aí. Não, imagina, foi mais, gente. Em 93 entrei na faculdade, conta não é meu forte, né? Deixa eu ver aqui. Foi em 97. Você já estava saindo da faculdade? Já tinha saído. Já tinha saído. Acabado. Tá. Eu me formei em 96, isso aí. Foi em 97. Então não faz tanto tempo assim. Não 30 anos. Obrigado por lembrar. E a gente lá naquela pegada, então ele falando do Brasil, do momento do Brasil, país do futuro e tal. Se eu não me engano, acho que a conta do governo era dele. Ele veio com um briefing lá, tocou uma música e dá a oportunidade para as pessoas subirem lá. Então, o amigo lançou uma ideia, eu dei uma arrematada na ideia, e os outros que estavam juntos, pô, ficou legal, vai lá apresentar, meu. Aí, pô, lá do interior, né? Será, né? Não, vai. Fomos. Assim, longa história curta, a gente ganhou, cara. Caraca, que legal. A gente ganhou. E daí ele falava assim... Não, porque tem que saber navegar na internet, né? 97, tava começando, né, cara? Tem que falar inglês e tinha uma terceira habilidade lá, sei lá. E eu não falava inglês, né? Eu tinha inglês de escola e tal. Sabia navegar na internet. Assim, tava começando. E daí a gente foi, apresentou... Primeiro, teve um primeiro round e ficaram 3 finalistas, né? A gente e outros 2 grupos. E daí apresentamos de novo e era por aplauso, era tipo programa de auditório. Que legal, e daí cara. a gente ganhou, cara. Eu falei assim, pô, não acredito. E daí ele falou, não, você ganhou. Eu falei, eu não. O time, né? O cara tá comigo. Daí, então, os 2 ganharam. E daí a gente foi falar com a diretora de RH, ela falou, meu, eu não tinha nenhuma vaga, agora vou ter que criar 2. Então, espera aí para vocês trabalharem, vai ter que esperar. Eu achei que nunca ia acontecer. E passaram, acho que uns 6 meses, se eu não me engano. Entraram em contato com a gente e a gente veio fazer estágio aqui em São Paulo. Né? A gente ainda morava lá em Campinas. Em Campinas. A gente veio fazer estágio na Fischer Justus, cara. Caraca! Foi muito legal. Então foi... E para mim foi um primeiro impacto, o cara do interior que vem, a velocidade de São Paulo. Uma das maiores agências... Não, incrível. E a velocidade que é São Paulo, né? Para quem... eu não estava acostumado. Né? Hoje já moro em São Paulo. Não, e Campinas também hoje virou São Paulo, né? Mas 30 anos atrás, 35 anos atrás, não era. Era muita coisa. E aí eu falei assim, caramba, meu, eu vou ser atropelado aqui. E depois, acho que eu fiquei uns 2, 3 meses fazendo estágio e eu percebi que sem inglês a carreira não ia. Eu falei, pô, já tinha juntado uma outra graninha também, dos estágios que eu tinha feito lá em Campinas, uma agência de propaganda. Falei, vou morar fora. Tirei proveito da época que o dólar 1 para 1, né? Não sei se você lembra disso, lá atrás, né? Lembro, se eu lembro. E eu resolvi morar em Londres. Né? E aí eu morei em Londres. Morei um tempo em Londres, quase um ano, fiquei lá em Londres. Com foco principal de aprender o inglês. Foco principal de aprender inglês. Mas depois de 3 meses já estava falando um pouco melhor. E daí eu fiz uma extensão em marketing na University of Westminster lá. Nada muito elaborado, mas era uma extensão. Estava aproveitando que estava lá, fiz uma extensão em marketing lá, que era a minha área na época. E daí eu falei, depois de 6 meses, eu falei, preciso voltar, a grana já tinha acabado, minha mãe, meus pais, minha irmã ajudando a bancar lá e tal. Eu falei, preciso trabalhar. Só que trabalhar era, os amigos que eu tinha lá era garçom, né? Silver Service, estava treinando com o talher e tal, para começar. E aí nessas coisas que a vida traz, que eu falo que eu não sou tão organizado, mas de certa forma eu estou preparado, ou me vejo preparado, a coisa flui para a direção correta. Um grande amigo meu, na época, enquanto eu morava lá, o Henrico, um italiano, a gente foi jantar e veio o Filippo, que é um outro amigo, adivinha de onde? Da Itália, né? E batendo papo, eu falando, ele falou, pô, onde eu trabalho, estão contratando, é meio estagiário, assim, mas estão contratando. Eu falei, onde você trabalha? Ele falou, na Young Rubicon, que é um, gigante. Eu falei, mas eu sou publicitário. Não, peraí, manda teu currículo. Eu não tinha o currículo, daí eu voltei, eu dividi lá o apartamento lá com o inglês, né, que foi meu professor de inglês, o David. Falei, cara, me ajuda. Me ajuda aí, porque eu preciso... Fizemos o currículo, mas também eu fui selecionado. Caraca, meu. Eu fui selecionado para ser o cara. E aí, durante a entrevista, as coisas interessantes, né?
Porque por mais que eu já estava lá mais 6 meses, já estava lá, sei lá, uns 8, 9 meses, eu fiz a entrevista com a Jane Barrow, que eu nunca vou esquecer o nome dela, né? E aí umas coisas interessantes. Eu cheguei numa recepção lá, Young Rubicon Europe, né? Tudo de mármore. Tudo lindo, maravilhoso, impecável. Eu sentei no sofá, eu tava com o único blazer, uma camiseta, a melhor roupinha que eu tinha levado, que eu não imaginava, né? E tá lá sentada, esperando. A Jane, ela atrasou 5 minutos. E ela chegou se desculpando. Achei isso muito bacana, cara. Eu era o Zé Ninguém ali, né? E ela, pô, desculpa, Renato, te deixar esperando. Eu falei, não, imagina. Enquanto a gente estava indo para a entrevista, eu acabei quero me desculpar de novo. Achei isso muito bacana. Isso é um exemplo muito legal. E na entrevista... Já mostra bastante da cultura da empresa, a cultura do horário britânico, né? Que todo mundo fala. Do compromisso, né? do respeito. Ao tempo do outro. E durante a entrevista ali, era para ser da área de mídia, e eles atendiam a Universal, uns grandes da indústria cinematográfica. E acho que ela queria ver o estrangeiro, e ela começou a fazer umas perguntas. E o sotaque britânico, ele é bem, às vezes... Escapa um pouco, né? Eu tenho dificuldade de entender, né? Por mais que eu morei lá. E daí, então, às vezes eu... pardon, não sei e tal. E beleza. E daí a pergunta... Olha só, a pergunta era assim, me fala um filme que mais te marcou. E aí tem vários, ou tem alguns, vamos dizer. Só que os nomes em português aqui não tem nada. Olha o detalhe, né? E eu olhei e falei... Você traduziu o nome em português para o inglês? Daí a hora que eu me dei conta que não era, eu falei, poxa, o que eu faço? Como eu saio dessa? Daí eu falei, Rock 1, 2, 3, não, tô brincando, mas... Essa não tinha como errar, né? Essa não tinha como errar. Mas daí eu falei, não um filme, mas uma cena que realmente me marcou muito, do filme Philadelphia, que é o mesmo título, né, com Tom Hanks, a hora que ele interpreta lá, que ele está no tratamento, está com soro, a ópera da Maria Callas, não sei se você já viu esse filme, essa cena foi uma cena que me marcou bastante, achei muito bonita, assim. Ela, legal, e os top 10? Eu falei, putz, e agora, de onde eu vou? Mas legal, saí de lá, falei, e aí, Felipe? Ele falou, não sei, cara, tinha hora que você não entendia ela. Aí, beleza. Daí fui... Tudo bem, ok. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, fui embora. E daí, depois de um tempo, eu cheguei em casa e tinha um recado na secretária eletrônica. Os recados nunca eram para mim, né? Botei o play, e era um recado para mim, para ser chamado lá. E daí, os caminhos da vida, antes de começar a trabalhar lá, eu tive a notícia que meu pai ficou doente aqui no Brasil. Meu pai teve câncer de pulmão. E daí eu nem sabia direito o que era isso, estava meio perdido. Tanto que eu mandei uma mensagem, ela falou, meu pai está com câncer no Brasil, eu vou dar um pulo lá, mas depois eu volto aqui. A Jane, ok, cuida do seu pai e tal. Né? Aí voltei, daí infelizmente era mais sério do que a gente imaginava e tal. Daí depois da operação, depois de um ano e 2 meses, ele veio a falecer e tal. E aí naquele momento tudo mudou na minha vida, né? Ou boa parte, houve uma mudança, não tudo, mas houve uma mudança muito significativa na minha vida. Primeiro que eu era recém-formado, eu falei assim, estou conquistando o mundo, eu vou ser o publicitário daqui, eu vou... para resgatar valores, né? Família, entendeu? Então assim, preciso estar mais próximo da minha família, o que é importante para mim. Eu acho que aqui é um primeiro ponto que, quanto mais a gente se conhece, né, e a gente entende os nossos valores, e tenta não se afastar deles, acho que as coisas fluem para o lado que tem que fluir. Pelo menos isso... Totalmente de acordo com você, cara. Aconteceu. Daí o fato que eu não voltei, eu voltei depois de um tempo para mochilar, para espairecer. Mas com outro propósito, né? Com outro propósito. Eu voltei, cara, porque assim, eu não voltei para o Brasil porque eu quis, eu voltei porque eu tive. Então ficou uma pendência lá. Eu voltei para lá, fiquei 2 semanas em Londres e falei, não é aqui. Daí eu fiz o tour que eu queria fazer lá, dei uma mochilada, sozinho, que eu precisava desse momento também. Sozinho, mochilei e tal, falei... Tanto que era para fazer um circuito até maior, e eu antecipei, aproveitei que era aniversário de um tio muito próximo meu, que eu gosto muito, queria fazer aniversário de 40 anos. Hoje ele brinca comigo. Lembra quando você voltou para o meu aniversário de 40 anos? Eu falei, pô, mas você era muito mais velho do que eu sou hoje, né? Aquela noção. E eu voltei de surpresa e tal, família, e voltar. E aí sim eu me aquietei, porque isso foi importante. Eu voltei porque eu quis, né?
E aí eu consegui trilhar minha vida aqui. E aí, daí eu vim para São Paulo para trabalhar numa agência digital na época, chamava Internorte, ligada ao grupo Publicis Norte, na época. Ainda na área de marketing, marketing, publicidade e tal. Só que ali eu fui trabalhar como atendimento, né? Pessoa de relacionamento. Aí já o bichinho de vendas começou. E aí, websites, intranet, que era um negócio uau, né? É né? verdade, cara. Isso a gente tá falando anos 2000. Uau, pô, era a imagem corporativa da empresa na internet. Eu lembro de fazer apresentação para presidente de empresa, olha como vai ficar a webpage de vocês. Aqui você clica, vem os produtos, aqui fale conosco. E o presidente dando um ok. Uau! Porque era uma coisa muito nova. Sim, era... muito bacana. E daí essa empresa foi comprada por uma outra empresa que o maior investidor era o Bank of America, que chamava Structure Intelligence. E para ajudar o e-mail era Renato Brizola, @Structure Intelligence. Era uma beleza você soletrar seu... Tudo, né? E aí, quando veio essa mudança, eles falaram assim, só que aqui é uma empresa de TI, né? De vendas de... Tinha lá a fábrica de software, tinha a parte de intranet, extranet... Marketing, a coisa visual, mas era digital, TI mesmo. Mas tinha a fábrica de software, Siebel era um dos produtos que Siebel, vendia, né, que você conhece bem. Acho que BO também, sei lá, tinha uma solução de Business Intelligence lá, Tíbico. Então tinha várias, eu falei, pô, legal, eu não sou técnico, mas legal. Daí eles falaram, você quer ser account executive, né, gerente de contas? Eu falei, acho que sim, me conta. Não, você vai ter, eu não tinha cota, não tinha comissão, não tinha... Não, você vai ter uma cota, mas se você vender, você ganha. Eu falei, eu ganho comissão se eu vender? Porque eu vendia... Assim, não ganhava nada. Não ganhava nada. Eu falei, pô, acho que eu vou querer... E aí sim, aí a questão de venda é a questão da área de tecnologia. Mas olhando para trás foi um negócio tão fluido, assim, cara, sabe? Que foi é o que você falou, não foi uma coisa que você planejou, foi acontecendo e você foi embarcando nas experiências. Lá atrás, uns 5 anos, lembra que eu te comentei? Imagina, não imaginava. E daí fiquei, trabalhei, foi um aprendizado muito grande. Não fui muito bem sucedido como vendedor ali, muito aprendizado, né? Muita coisa para entender. Daí depois eu saí de lá, daí eu entrei num parceiro SAP, na Plaut, antiga Plaut! Era um parceiro alemão, lá de Vitor Gelman trabalhou lá na Plaut. Trabalhei na época com o Valberto, o Fred, que são super amigos até hoje. Uma galera super bacana. E daí sim, daí mais estruturado, daí eu tive a minha primeira experiência na Plaut de trabalhar com venda de vertical, então tinha o Plaut Pharma Solution, que daí eu consegui aliar meu conhecimento de marketing, propaganda, com venda e tecnologia, porque a SAP naquela época começou com as estratégias para pegar as médias empresas, né, com soluções já pré-configuradas e tal, e a Plaut tinha muita experiência. Que era o All-in-One, né? Exatamente. SAP All-in-One. E daí o Fred e o Alberto falaram assim, cara, toca isso daí. Eu toquei com um projeto, foi muito legal com o projeto. Então era o Plaut Pharma Solution, né, assim, e tal. E ali eu era uma equipe, eu e eu mesmo, e depois a gente... Mas aí era vendas também. Era vendas, cara. Vendas daí você pegou uma vertical e foi para cima. E daí a beleza de trabalhar vertical, né? Eu falei, pera um pouquinho, para quem que eu vou vender? Pô, tem vários públicos. Tem o cara de TI, tem o cara de produção, tem o financeiro, né? E tem o presidente, eventualmente, que compra um RP, né? Esses eram os 4 principais, né, públicos. E daí eu lembro de eu me estruturar dentro do Plaut Pharma Solution, ter o discurso para cada um que eu fosse falar, mapeando todas as indústrias. Essas aqui já são multinacionais, já tem, essas são as nacionais. E aí o pensamento estratégico e bem verticalizado. Eu lembro de falar assim, não, porque eu imagino que para você fazer o seu planejamento de produção, né, dependendo da potência do princípio ativo, isso influencia. Então, você tem alguma solução. O cara fala assim, mas pera um pouquinho, você trabalha com TI? E a beleza... É que você vai ganhando o linguajar da vertical. Se ele perguntasse mais 2 coisas, eu não ia saber, né? Eu ia até a página 3. Mas pelo menos eu chamava a atenção dele. E aí você vai aprendendo, né? Em vendas você vai aprendendo. Cara, você tem que entender qual que é o problema dele, como chamar a atenção dele, como que ele vai te escutar, né?
Então aí foi legal, essa experiência foi muito bacana. E depois da Plaut, aí veio outra mudança muito grande na minha carreira, que você muda de liga, foi quando eu fui para a Microsoft, que a gente se conheceu nessa época. Foi onde a gente se conheceu. No 2007, por aí. Mas a gente se conheceu, acho que 2008, 2008, por aí. E daí eu fui lá para trabalhar com Dynamics. Dynamics, exatamente. O que era Dynamics? Ninguém sabia. Ninguém sabia se era de comer, de passar no cabelo. E aí que foi legal, né? Quem me levou para lá foi o Maurício Prado, super já teve amigo. aqui, o Maurício já teve aqui no Experiências Extraordinárias. Quem quiser assistir o episódio dele, é um executivo fantástico. Vamos deixar aqui o link e o card para vocês assistirem o episódio que o Maurício teve aqui. Não, vale a pena. Aliás, já que eu já te interrompi, aproveita que eu interrompi, deixa seu like aqui nesse vídeo. É muito importante para a gente que você deixe o like, porque isso faz com que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. E se quiser, bota aí seus comentários também. Comenta aí o que vocês estão achando, comenta aí alguma pergunta que vocês queiram fazer para o Brizola, que a gente pode encaminhar para ele e para ele poder responder para vocês num próximo momento. Desculpa, cara, já que eu interrompi. Não. Então, o pessoal já sabe, né? Dá o like. Dá o like, que é muito importante. É isso que faz com que o YouTube entregue o conteúdo para mais gente. E falando do Maurício, não só como profissional, a gente virou muito amigo. Vocês são bem próximos, né? Uma pessoa bacana, a gente se encontrou no evento lá. Uhum. E ele me deu essa oportunidade porque ele falou assim, cara, eu preciso de um vendedor marqueteiro, eu não preciso de um marqueteiro vendedor, entendeu? Então, um cara que conheça de vendas, e a gente tinha lá na Structure Intelligence, foi quando a gente se conheceu, eu tinha até esquecido disso, porque a gente teve uma primeira interação ali. né? Uhum. E daí a gente sempre tinha mantido contato, daí ele falou, pô, preciso aqui, eu falei, tá bom. Daí eu entrei na Microsoft como gerente de marketing para a Dynamics. Daí fiquei 6 meses na posição. E já voltou para vendas. É difícil, né? Ah, não tem jeito, cara. Uma vez que você entrou em vendas, eu já vi pessoas que saíram, mas é muito difícil, cara. É difícil. O bichinho quando pica... Foi uma experiência super legal. Assim, vinha aquelas customer campaign, aqueles negócios super enlatados, super bem feito, mas enlatado. Eu falei, gente, isso não funciona, não é isso que a gente precisa. Não tinha muito espaço para criar de verdade, né? Você lembra, ninguém conhecia, ninguém sabia o que era Dynamics. Daí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa localizada. Então, muito direto ao ponto, Dynamics, o RP e CRM da Microsoft. Cara, a Microsoft todo mundo conhece. O que a gente tem que fazer é relacionar uma coisa com a outra. Então, a gente, junto com a agência, com a Macan, na época, fizemos uma campanha e tal, e foi super legal. E daí que você lembra daquele boom. Pô, começou muita demanda. A arrebentar de vender, né? Arrebentar de vender. E depois eu fui para vendas, como Partner Account Manager, que fazia a gestão da empresa que eu tinha lá na época. Tinha lá na época que fazia venda e implementação de Dynamics. Mas você passou por uma fase na Microsoft, queria contar um pouco sobre isso. Que você, em algum momento, você perdeu o seu trabalho na Microsoft. Você conta um pouco essa experiência pra gente, cara. Porque eu acho que tem vários aprendizados legais aí dessa tua passagem que eu acho que vale a pena. Uma coisa bacana antes de entrar ali teve um momento dentro da Microsoft que eu falei assim, cara, eles erraram, porque eu não conseguia entender, era tanto acrônimo, tantas coisas. Eu cheguei para o Maurício e falei, cara, acho que não sou eu. Ele falou, calma. E eu lembro na época conversar até com a Paula Belize. Que era presidente, né? Tá na Bancos Não, mas agora. na época ela não... É verdade, não era presidente ainda. Ela já era top talent e tal, mas ainda não... E ela me falou isso, ela falou, calma. Eu também tive esse sentimento, assim, puta, parece que... né, erraram e tal, mas toma um tempo. Porque é uma empresa... E uma empresa multinacional, então assim, por que eu comento isso? Porque talvez muitas pessoas vão passar por essa experiência também, tá? Você entrar numa empresa matricial. Então eu reportava lá para fora, no que diz respeito a marketing, mas aqui, o Maurício também. Então, assim, é complexo. Mas calma. Calma que as coisas se encaixam, Tudo vai se encaixar, dá seu tempo. E aí eu fiquei na Microsoft, acho que 6 anos, deu quase 6 anos, acho que por aí. E eu entrei numa zona de conforto. Pô, eu adorava trabalhar na Microsoft, entendeu? Já conhecia o mecanismo, os acrônimos já faziam parte, né? Já tinha dominado tudo. As coisas estavam indo super bem, e daí e você ia nas festinhas
de escola, né? Dos filhos, que nem os pais não se conhecem. O que você faz? Eu trabalho na Microsoft. Microsoft. Daí, não, porque eu tô com um problema no Windows. Você já passou por isso? Já. Não, mas assim... Não precisava ficar explicando, né? Todo mundo conhecia, né, cara? E era muito legal, assim. Então, eu percebi o meu ciclo se encerrando, mas eu fiquei inerte, assim, cara. É uma coisa muito, assim, interessante. Hoje é interessante. Né? Eu comentei assim, você vê a cobra vindo, você fala, acho que eu vou ser picado, né? E você fica lá, né? Tipo, deixa ela vir, deixa ela vir. E sabendo, porque tinha mudado a liderança, tava mudando, a gente tinha tido um ano que não... E sempre acontece de ter... Acontece, né? Isso é uma outra coisa, para quem tem interesse em área de vendas. Eu sempre falo, Marcondes, a área de vendas é a melhor profissão do mundo quando você vende. Quando você vende. Como diz o Banhara, né? Se você não vende, coisas terríveis acontecem. Então, agora, quando você não vende, é a pior profissão do mundo. É difícil. Verdade. Há muita pressão, Você ter a certeza do incerto. Né? Você fala assim, esse mês eu vou vender tanto. Você tem certeza? Eu tenho dados, eu tenho parâmetros, dá para você ser... Mais assertivo possível, né? Possível. Dá para você ter ali, mas é você demonstrar uma certeza, ter uma certeza, ter uma certeza. E aí, quando efetivamente veio a definição, que eu já sabia, quando na época o meu chefe falou, dá um pulinho aqui na minha sala, foi assim, eu já sabia, cara. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o peso das costas dele, porque eu falei assim, não vai adiantar de nada eu chegar e começar a vomitar um monte de coisa para ele. Por que eu? Mas e fulano? Se a decisão... Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. É o que é. A decisão está tomada? Ele falou, tá. Legal. Como que você acha que você me ajuda? Foi essa a minha abordagem para ele. Sabe quando você vê o cara... Porque é o que a gente estava falando, né? Antes da gente começar a gravar. Quando você é líder, hoje você é líder de uma empresa, eu até recentemente também, desligar pessoas, demitir pessoas é uma tarefa muito difícil para a esmagadora maioria dos líderes. Né? Então, para os bons líderes lógico. Para os bons líderes, não é possível uma pessoa... Gostar de fazer isso. Por mais que seja óbvio, entendeu? Você já deve ter tomado, eu já tomei decisões óbvias. Mas é uma pessoa, cara. Tem família, tem impacto do outro lado. É verdade. E algumas pessoas... Você teve muita empatia, né, pelo cara naquele momento, né? Enfim. Mas e aí, cara? Aí se viu do dia pra noite sem o sobrenome Microsoft? Daí eu não sou mais o Brizola da Microsoft, sou o Brizola da vamos ver o próximo passo, né? E eu falei, Microsoft, rede de relacionamento que eu tenho... 6 anos e tal. Vai ser muito rápido a recolocação. Eu fiquei 9 meses desempregado, cara. Só invento alguns nomes bonitos, mas eu desempregado mesmo, cara. Não tinha emprego. Fiquei 9 meses desempregado. Meu filho, o Henrique, tinha 5 anos, a Carolina era meses. E ok, cara. Entendeu? Então, assim, essa não é uma história triste. Eu não estou contando uma história triste. É ok. E eu ficava todo momento assim, o que eu tenho que aprender? Tem alguma coisa que eu tenho que aprender que eu não estou aprendendo. Por isso que... Mais um. Por isso que não tá dando certo. No começo é aquele negócio... rápido, né? Muito contato, muito bate-papo. Parece que vai acontecer do dia para a noite, né? Mas depois tá todo mundo com o seu... E aí, também para as pessoas que passaram, ou estão passando, ou eventualmente pode passar, que isso ninguém está isento. É assim, entender que do outro lado, não é que a pessoa não liga para mim, é todo mundo muito ocupado. Então, primeiro você tem que ter uma agenda inteligente de saber, e isso não dá para ficar... E tem hora que você não consegue renovar esse papo, né, Marcondes? E entender também, isso é de cada um. Você tem que viver o seu luto. E vai passar pela tua cabeça, eu sou a pior pessoa do mundo. Não sou um bom profissional, onde eu errei. E tal, não sei o quê. Então não é nem para um lado. Você não era nem aquele profissional excepcional que você achava que você era. Tem muita coisa para você aprender. Mas você também não é um nada, entendeu? Mas isso é de cada um. Então tem que passar o luto e tal. E eu sempre, de uma forma muito positiva, e quando eu bati papo com um headhunter mais próximo, eu lembro de sair da entrevista, você entra no carro e fala assim, meu Deus, eu nunca me contrataria. E lamentando, e tentando justificar,
E assim, para. E ali foi um negócio legal, eu comigo mesmo, de dar uma... Primeiro eu comecei a cuidar de mim. Acho que eu nunca fui tão magro na vida, né? Mas é importante, cara. Você tem que estar bem. Você tem que estar se sentindo bem. Né? Então foi uma virada, demorou, mas veio. Sabe? 9 meses. Pô, mas o que você aprendeu? Você sabe que, pra mim, me ajudou muito a trabalhar a humildade, cara. Lembra que eu falei, pô, eu sou o cara da Microsoft, eu sou o cara da... Às vezes você começa a ficar com o ego inflado, às vezes começa a achar que você é muito mais. E aí a vida vai te colocando no lugar. E aí surgiu a SAP, né? Eu fui trabalhar na SAP, tive a oportunidade, Sandra Vaz me deu uma oportunidade. Grande Sandra Vaz. Sandra Vaz. Me deu uma oportunidade maravilhosa, sou muito grato a ela, gosto muito dela. A gente sempre manda uma mensagenzinha no aniversário dela. E deu a oportunidade de trabalhar na SAP, daí eu entrei como Partner Account Manager, com o Mauro Oliveira, você deve conhecer também, no time dele, que também me deu uma oportunidade. E ali eu fui fazer algo que eu já fazia na Microsoft há muito tempo. Então eu consegui ter uma aceleração de destaque e tal. E daí depois de 6 meses, ela falou, não, vem ser diretor de SMB aqui, né, na SAP. E que é uma cadeira super, super interessante, super bacana. Tem pessoas hoje nessa cadeira que eu admiro bastante lá e entendo o desafio. Porque a SAP sempre foi muito consolidada nas enterprises. Né? E naquela época também... As ofertas não estavam tão mapeadas para o mid-market, né? Para as empresas em desenvolvimento. Né? Não que hoje seja mais fácil, porque nunca é fácil, mas naquela época tinha um reconhecimento ou tinha uma distância maior entre o mid-market. Se bem que tinha umas contas ali que não eram bem mid-market. Mas... Sempre tem, né? Uma discrepância. Né? Não tem como escapar, né, cara? Mas foi muito legal, que foi a minha primeira experiência como People Manager. Foi a sua primeiro cargo de gestor. Como gestor. Que legal, cara. Legal e muito aprendizado, né? E o primeiro aprendizado, que até falo para quem começa com essa experiência, ou trabalha comigo, a primeira coisa que você vai errar, ou quase 100%, né? 99% que você vai fazer, você vai errar. É querer transformar todo mundo num mini Brizola, um mini Marcondes. Não, esse eu sei porque eu fazia e dava certo, então é assim que você tem que fazer. E a parte mais complexa de ser People Manager que eu vejo. É você conseguir entender, reconhecer cada um a sua individualidade e qual que é o alimento que faz aquela crescer, pessoa, que aquele indivíduo gosta. Que cada um é um. Reconhecimento, o outro é dinheiro puro, o outro é um tapinha nas costas, o outro é o sonho que ele quer concretizar. O outro não me enche o saco, né? O outro é me dá meu espaço, que tudo funciona. Esse é um ponto muito interessante. Quando... eu já falei com muitos recém-chegados aí nas cadeiras de gestão e tal, e muita gente fala isso, né? Que como é difícil gerir pessoas, e eu sempre falo a mesma coisa, né? O desafio está porque as pessoas são diferentes. Lógico. Né? Então, o que eu gosto e o que me motiva é diferente do que você gosta, o que te motiva. Eventualmente, as pessoas têm sim ali uma linha de convergência que todos gostam. Vou dar aqui um exemplo, né? Reconhecimento. Sim. A maior parte das pessoas gosta de reconhecimento. Né? Ou um bom salário, uma boa comissão no caso de vendas. A maior parte das pessoas gosta. Mas, às vezes, é o que essa pessoa vai fazer com aquele dinheiro que ela que está valendo para ela. É comprar um apartamento, é segurança para a família, é dar a casa para a mãe, e assim vai. De zilhões de... Então, quando você vai pilotar um time, né, você seguramente, não sei como é que você vê isso, mas você seguramente vai gastar entre 30% e 50% do seu tempo com o time, né, cuidando daquelas pessoas, fazendo com que elas... estejam se sentindo parte do time, motivadas, cuidadas, saudáveis, treinadas, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm até você, né? Dizendo, cara, e aí, o que eu faço? Não, concordo, não sei se 35, 50, eu não tenho muito, como eu te falei, eu não sou tão estruturado sempre para saber, mas sem dúvida nenhuma, esse é um ponto muito importante. A gente acabou de passar no ciclo de performance review e tal, e dar o feedback e tal, né? Agora na Copa, e que toda empresa... ou a maioria das empresas tem. E não esse ano, mas eu lembro, te ouvindo aí, me veio a cabeça. Eu lembro um ano que
tem lá a ferramenta, a pessoa preenche e tal, desenvolvimento pessoal profissional. Aí, não, quero tirar a certificação desse produto, aprender isso. Daí eu voltei e falei assim, cara, você não colocou nada pessoal? Você não tem nenhum desejo, ambição pessoal que você quer? Daí, cara, você queria que eu escrevesse? Eu falei, lógico. Eu falei, por exemplo, eu coloquei que eu quero aprender a tocar violão e tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, mas nunca nenhum gestor me pediu isso. Se interessou, me pediu. Eu falei, pô, cara, se eu não souber o que te move... isso aí, cara. Você concorda comigo? Totalmente, 100%. Mas assim, o que me chamou a atenção foi o espanto dele. O que você quer saber? Eu falei, eu não quero invadir, você não precisa, né? Não tem que ser algo Me invasivo. conta segredo, eu só quero saber o que te move, né, cara? Porque de repente eu posso te ajudar e não é como chefe, né? É como um amigo, uma pessoa... Às vezes eu posso, enfim. E daí colocou e tal... E você via, pô, que legal, né? A pessoa, que legal, existe a preocupação. Então, isso se transforma, a gente já está falando da parte de gestão de pessoas aqui, né? Mas isso que eu vejo o time comprometido, engajado, é quando existe isso e quando existe transparência também. Entendeu? É outro ponto fundamental, transparência, cara. Mas só para só para terminar até onde eu cheguei, né? Que a gente estava conversando. Daí eu fiz a gestão, errei pra caramba. Eu lembro de sentar e falar, não, pera um pouquinho, você tem que escrever o e-mail assim, ó. Sentar. Olha que invasivo, cara. Olha que, né? Pra não falar uma outra palavra. É péssimo, né, cara? Não, peraí. E hoje eu lembro e vai ser, nossa, coitada, meu, porque eu vi a cara assim... Tipo, escrever, deixa que eu escrevo. Deixa que eu escrevo. Mas não tava saindo, sabe? Mas também é um pouco... Do teu aprendizado como gestor, né? Primeira oportunidade. Mas por isso que é legal compartilhar. Sim, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. E aí a humildade. E a humildade de você falar, opa... Eu vou te falar, Marco, antes. Então hoje você não faz? Faço menos, mas eu faço. Porque tem hora que você fala e dá aquela atropelada, ou por tempo, não sei, ou porque até por impulso. Eu tenho essa energia, assim, então às vezes... Mas eu tento respirar e eu tento, né? Então eu lembro de... Não, escreve, mudar a palavra, sabe? Não, essa palavra não. Pô, para... Olha que você perde tempo, né? Mas, enfim. E com a maior das boas intenções. Eu fiz um treinamento uma vez pela Salesforce que ele abordava aquele livro de Diminisher. Você já ouviu falar? Não sei se você leu e tal. Aí tem, se eu não me engano, o tema é Accidental Diminisher. Que eu falava, eu sou Diminisher, imagina, eu tô aqui... E daí aí quando você vai ver, você fala, assim, eu sou mais Diminisher do que eu imaginava, né? Porque não é que você faz querendo... diminuir a pessoa de propósito. Você faz querendo ajudar, mas, pô, você está tolhendo, você não dá oportunidade para a pessoa escolher a palavra que ela quer mandar, ou não está deixando a pessoa fazer o erro que ela quer. Então, isso é um grande aprendizado. Então, foi um bom aprendizado. E daí surgiu a oportunidade, e aí volta o Maurício Prado, que é talvez meu anjo da guarda aí corporativo. O cara que te ajudou a se desenvolver, provavelmente, né? E ele falou, pô, cara, tô com uma vaga aqui na Salesforce, acho que... Você está tocando SMB aqui, eu estou com uma posição aqui de diretor de vendas de SMB. A empresa é fantástica, não sei o quê, bababá. Vem para cá. Vem para cá. Falei, pô, conheço o cara, realmente a empresa... Né? Vocês estavam começando a Salesforce, né, cara? Não, já tinha uma operação, né, Marcondes? Sei lá, tinha quantas pessoas aqui na época? Sei lá, cara, umas 30? Isso, eu me lembro, era bem no começo. Ele conta no episódio... ele conta no episódio dele, quando ele veio para Salesforce... o Maurício. O Maurício, que ele tinha contato com os caras de fora. E ele ficava falando, cara, né, América Latina e tal. Porque a estrutura era... O Morse tocava de... Ele tocava um pedaço e o Maurício outro. O Maurício tocava de General Business para baixo. Isso. Né? O Morse, aliás, é um cara fantástico, eu gosto muito dele. Então a gente era uma equipe pequena, mas muito, muito legal, assim, e a experiência. E daí eu comecei, mas o SMB lá na Salesforce na verdade, era ISMB, né? Que era bem, desde o muito... Você tinha empresas de 5 funcionários que poderia comprar, 5 funcionários não comprar o RP da SAP, né? Talvez o Business One, mas na época, né, não tinha... E aí era muito granular. Aprendi muito nessa época também. Né? Muito a parte de geração de demanda, digital. Uma parceria muito forte com o Dani Roy, que está lá na Salesforce ainda, baita profissional
de marketing. Aprendeu muito. E daí, depois de 6 meses, veio a oportunidade lá de crescer. E daí, na Salesforce, foi uma oportunidade de carreira muito legal. Aí eu queria chegar num ponto, até para... Eu queria chegar também na Copa, eu queria que você falasse um pouco do que vocês fazem e tal. Tem uma passagem sua na Salesforce que foi quando você assumiu a companhia. Sim, né? Com a saída do Maurício, você teve a oportunidade de assumir a companhia. Mas você estava me contando que, quando chegou a oportunidade, você falou, puta, eu ainda preciso me preparar. Conta um pouco essa passagem, porque eu acho que porque não foi nada, tem muito aprendizado aí, cara. Não foi nada planejado, né? E foi brusco, né? A forma como as mudanças aconteceram, foi muito doído pro time como um todo, sim, né? Sim. Ninguém esperava, ok, é o que é, de novo, e vamos tocar. E aí a pessoa que cuidava de América Latina na época, Maria Martins, veio, começou a conversar, queria ver se tinha alguém dentro da organização. E quando ela veio falar comigo, para minha surpresa, putz, eu fiquei super assim, lisonjeado, né? Falou, pô, eu tenho ouvido muito do seu nome. Mesmo, né? Conversando com pelos próprios colegas, né? Pô, que legal. Isso é um reconhecimento sem legítimo, dúvida nenhuma, um dos maiores. E aí foi muito legal. Daí ela falou assim, pô, legal. Você se sente preparado para assumir? Eu falei, não. Daí o rosto dela deu uma murchada assim, cara. Daí eu falei assim, da mesma forma que eu não estava preparado quando assumi a CMB, daí eu baixei a cabeça, entendi. Trabalhei duro. Montei o time, entregamos o resultado, depois em General Biz, depois quando eu assumi Marketing Cloud para a América Latina, foi a minha primeira experiência Latam, também não conhecia, nunca tinha feito nenhuma gestão de time fora do Brasil, também não estava preparado e tal. Falei, o que eu posso te falar é que eu também vou baixar a cabeça, vou ouvir as pessoas, e junto com o time a gente vai entregar resultado. Ela pegou e abriu um sorrisão. Assim, é isso. E é verdade, cara. Dá aquele frio na barriga, né, Marcos? E, de novo, tudo certo. Tudo se esse é um outro ponto legal de você falar. Senta, cara. Tudo. Igual lá na Microsoft, que se assentou. Tudo se assenta. Dê tempo cara. ao tempo que as coisas... Respira, tenta se conhecer mais, entendeu? Entender por onde você quer, entender o caminho. E na Salesforce eu tinha um desafio adicional, né? Eu fui fazer a gestão dos meus pares, que são amigos até hoje. Sim. E com a saída do Maurício, que é um grande líder. Né? O cara assim, pô, referência para todo mundo, um cara que todo mundo gosta e tal. E aí, pô, daí, de repente, Rafael Lameirão, Igor Ripoll... Só os faixa preta. Rodrigo Melato, só os faixa preta aí. Gestor desses caras. E aí, para mim, foi um outro grande aprendizado. Você gestor, você não tem que falar... Cara, você tem um time bom, ouve, entende, defende a posição, dá a oportunidade para eles fazerem o melhor que eles podem fazer. Tira as barreiras à frente, o pessoal vai voar e voava. E você quer saber? Voamos, cara. Entregamos um baita resultado. O Maurício atrapalhava muito, tô brincando. Entregamos um baita resultado. E daí, e todo mundo, pô, legal. Vambora, né, cara? É amigo, mas tinha... Cara, desculpa, você não entendo, você está chateado, mas... E aí que vem a transparência que eu falo. E olha que difícil, pessoas estão convivem. E o exemplo maior disso é que a gente continua próximo e até hoje, né? Amigo, entendeu? E eu reportaria para eles reportariam. Por quê? Porque existe confiança e transparência. Não é uma discussão de cota, que é sempre complicado. Complicadíssimo. Né? Complicadíssimo. Todo ano a mesma história, né? Para mim não tem agenda oculta, sabe, Marcos? Eu lembro de chegar, a gente sentar todo mundo na mesma sala, e falar assim, legal, a minha é essa. Eu tenho que distribuir entre vocês. Qual que é o exercício que eu fiz? Você tem tantos... Seu território fez assim tanto o racional ano passado, é esse, tal. Racional é esse. Pô, mas tá alto. Ok. Você... Pô, todo mundo acha que tá alto. Você está sempre alto, tá sempre puxando. Beleza. Vocês acham que eu devo tirar daqui para cá? Quem quer... Não. Cara, eu fiz com a minha maior... Lisura e transparência possível. E com racional. Se o racional estiver errado, vocês me corrigem. Saiu todo mundo lá. Não que todo mundo saiu com um sorriso no rosto. Porque cota nunca é menor, né? Sempre maior. Mas adivinha, no final do ano o que aconteceu? Todo mundo entregou. Entendeu? Porque a gente, a partir do momento que tinha o desafio, daí a gente foi como que a gente vai entregar e tal. Né?
Então foi muito legal. E foi legal tocar a operação mesmo por um ano, né? Tocar a operação Uma como um big todo. operação, já era bem maior, Já né? era bem maior, até chegar um general manager mesmo para o Brasil. E daí eu fiquei tocando vendas mais um ano antes de sair da Salesforce. Mas foi muito legal. E aí eu tive um outro reconhecimento muito bacana quando e daí eu tive uma promoção e tal, e foi anunciado. E aí teve o pessoal começou a ovacionar, assim, Brisa! Eu falei, cara, que legal, né? Assim, que reconhecimento bacana. Então, assim, isso para mim é o legado que a gente deixa, entendeu? Isso É tudo sobre isso, né, cara? Quando a gente chega no nível de liderar um time, de liderar uma empresa, que é o teu caso na Salesforce e hoje na Copa, essa questão do legado eu acho que é uma coisa muito importante, né? Mas você tomar cuidado para não falar, agora eu sou o cara. Você aprendeu a lição lá atrás, né, cara? Me ajuda. Então, pô, que legal que você comentou isso, que uma coisa fecha com a outra. Talvez eu não tivesse chegado nesse ponto, muito provavelmente, é difícil, né? A gente sabe, mas muito provavelmente eu não tivesse chegado. É que as coisas na vida acontecem sem a gente saber o futuro, né? Mas provavelmente foi é o que você mesmo falou, né? Eu não quero dizer aqui que eu sou o cara mais humilde do mundo também, entendeu? Assim, mas entender um pouco, entender que você não faz nada sozinho. Sim, né? sim. Eu lembro que porque o escritório da Salesforce era o andar inteiro, né? Não sei se você já teve a oportunidade de Já, eu vim aqui quando era aqui no Senu, né? Não era no Senu? Não, é naquele prédio em frente ao Senu. É isso. No prédio em frente ao Senu. Agora Mas me fugiu o nome. hoje está em outro escritório, não tá? Não, tá lá ainda. Acho É que verdade. tá lá ainda, eu tive com o Fábio um dia desses tomando um café ali no Hilton. Ele estava ali ainda. Acho que é ali. Tá ali ainda. É que já faz um tempo que eu tô distante. E aí eu lembro que eu brincava, fazia volta olímpica, entendeu? Andar, ver, você percebe. Aliás, esse é um dos temas de hoje, né? De trazer as pessoas para o escritório de novo. Porque isso faz uma diferença. Como é que vocês estão lá na Copa? Vocês estão híbrido? A gente está híbrido, mas é um desafio trazer. Eu falo por mim, de ir ao escritório. Porque eu acabei também dentro da minha casa, montando... você adequou e tal. Então, assim... a gente está num processo aí de trazer as pessoas... De volta para o escritório. De volta. E hoje você toca a América Latina toda. Toca a América Latina toda. Então, daí encerrou meu ciclo na Salesforce. Eu falei, pô, o que eu vou fazer agora, né, meu? O que eu quero? Acho que eu quero uma outra Salesforce, sabe? Naquele momento de construção e tal. E foi aí que eu descobri no processo seletivo ali de entrevistas na Copa. Na época, o Chief Revenue Officer, né, o cara que cuidava de vendas na época, o CEO Steve Winter, fazendo uma entrevista, era a última entrevista e tal. Na entrevista, eu começando a conversar, ele falou assim, você é igual a mim, você é um builder, né, um construtor. Eu falei, cara, nunca tinha me visto. Daí na hora que eu olhei para trás, eu falei assim, pô, mesmo tendo trabalhado, lembra que eu falei da Plaut? Eu construí lá... A Plaut era grande, mas o que você construiu era... O Plaut Pharma Solution. Na SAP é a mesma coisa. Na Microsoft, o Dynamics que não era nada. Total. Ninguém conhecia. Total. E do nada, e fazendo... Na SAP, mid-market era... Sabe o negócio? Eu falei assim, caramba, demorei tanto tempo para descobrir que eu sou um builder, né? E é o que eu estou fazendo na Copa de novo. Né? Builder de negócios e de equipe, de pessoas... Então, isso é legal. Então, você se reconhecer de novo, né? E demora, não? Hoje eu já me conheço. Eu não considero... Tem muita coisa ainda que a gente ainda... Ou que eu ainda preciso entender melhor. Mas aí ele falou do builder, eu falei, cara... Cai a ficha, né? Puta, era cara. Isso, né? E o que vocês fazem na Copa? Conta um pouco pra gente o que a Copa faz. E aí, Papai do Céu não podia ser mais generoso comigo, porque assim, sabe aquele negócio... Poxa, o meu próximo passo eu quero para uma empresa que tem uma cultura muito bacana, que foi o que eu aprendi na Salesforce, né? Que tem a solução líder de mercado, de ponta, que tem um cliente satisfeito, que tem uma preocupação legítima com o cliente. E a Copa, ela é essa empresa para Business Spend Management, ou seja, a gestão de gastos corporativos das empresas. Tá? E essa gestão dos gastos corporativos passa desde a parte do supply chain, né? Você fazer toda a parte de desenho, supply chain, a você fazer o processo de sourcing, quais os fornecedores que eu posso que eu preciso, que eu tenho
para esse processo, para esse projeto, para a compra desse serviço, desse produto, todo o bid efetivamente, todo o processo RFI, RFQ. Então, a solução que ajuda também na tomada de decisão e depois disso, na parte do procurement e de receber a nota fiscal, ponta a ponta. Receber a nota fiscal, fazer o cruzamento. Então, toda essa ponta... Eu brinco que eu estava numa ponta do balcão. Agora você está na outra. Agora que é a gestão de clientes e vendas. E agora a gestão de fornecedor e compras, suprimentos, né? Então, e é muito legal. E é uma solução que ela não sou eu, né? Os grandes analistas aí, você pegar Gartner, Forrester, IDC, apontam a culpa com a solução líder de mercado. E a hora que eu cheguei, comecei a conversar com os clientes e o nível de satisfação deles. Uma empresa que já nasceu subscription, né? Já nasceu na nuvem, já nasceu subscrição, modelo. E aí você percebe a diferença de uma empresa nata, né? Como eu tive essa experiência. Muito mais moderna e tal. A Salesforce. Salesforce, né? Por que, Marcondes? Para mim, tem um porquê muito claro. A subscrição, a barreira de entrada é menor, a barreira de saída é menor. Exatamente. Você tem que manter o cliente feliz, senão... Então, existe uma relação genuína de satisfação. De ganha-ganha ali. E não é só, eu quero que você seja satisfeito porque eu sou bonzinho, porque é legal. É porque é questão de sobrevivência, cara. Senão o cara não renova, você não renova, não é inovação. Então, isso já vem do DNA. Então, é uma empresa muito legal nesse sentido. Hoje, na América Latina, a gente está quase 100 pessoas. Quando eu entrei, era, sei lá, 15, 20. Eu entrei em maio de 20, né? Então, agora... Pô, tu entrou bem na pandemia, né, cara? Isso é um outro aspecto interessante. Eu só fui conhecer alguém pessoalmente na Copa em fevereiro de 2022. Caraca, 2 anos quase, cara. Que foi uma... Não, o time eu conheci Dava umas escapadinhas. Não. Eu conheci porque teve uma festa foi a primeira que a gente reuniu, tá? Em dezembro de 21. Mas o meu report direto, que é o CRO hoje da companhia, que é o Rob Glenn, eu conheci ele num evento que teve nos Estados Unidos. E uma loucura, cara, da gente se ver. E não foi fácil. Porque eu fiz todo o processo, obviamente, remoto. Iniciei, só vídeo. Passei pelo mesmo que todo mundo. Mas aquele sentimento de pertencimento, sabe? Aquele negócio... É mais difícil, cara. Não foi fácil. Não foi nada fácil de você... É isso que eu faço e tal. Que é a questão que a gente está falando de ter um escritório, de ter um ponto central, de todo mundo. Né? E principalmente para vendas, eu não sei qual a tua opinião, mas eu acho que o trabalho híbrido, né, o trabalho remoto, eles vieram para ficar, tem muitas vantagens, mas particularmente vendas, eu acho que precisa, né, ter ali um ponto de contato presencial. Faz muita falta, eu acho. Né? Sei lá, uma vez por semana, numa reunião, tá ali todo mundo junto, compartilhar as ideias e tal. Eu concordo. A gente tem alguns desafios bons, vamos dizer assim. Que com a questão da pandemia, também a gente viu que não precisava estar todo mundo... Eu tenho gente no time de vendas que mora em Florianópolis. Tenho gente que mora em Belo Horizonte. Você foi abrindo geograficamente. Que mora em Brasília. Então o de Brasília atende Brasília? Não. Mas são talentos. E a gente... Então, mas são os que mais usam o escritório. Porque quando vem para São Paulo, eles acabam... Vão aproveitar que está aqui, né? Mas eu concordo com você, que é uma coisa... Esse pessoal... Mas, por outro lado, ontem eu participei de um All Hands do pessoal de pré-vendas que está acontecendo na Colômbia. E eu participei, fiz a abertura lá, participando. Remoto, obviamente. Remoto. Então, isso ajuda. Acho que dá para ter e outra, o melhor dos dois. Economiza grana, economiza tempo, né? Então, você pôde estar lá Se eu estivesse lá, não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje, não estaria com um monte de compromisso. Você teve almoço de negócios hoje, um monte de coisa, né? Então, cara, eu queria começar a dar um contorno de encerramento. E quero já deixar um convite para você voltar aqui. Tá bom. Tenho vários assuntos que eu gostaria de continuar conversando com você, explorando o teu conhecimento, a tua trajetória. Mas se eu te perguntasse para você deixar uma única dica, assim, aquela dica de ouro profissional que você se apoia ou se apoiou e que fez muita diferença na sua carreira. Né? Imagina que
várias pessoas que estão aqui escutando a gente, às vezes estão no começo de carreira, às vezes estão ali no momento de escolher, né, de decidir, ou no momento de desenvolvimento. Eu acho que dicas são sempre bem-vindas em qualquer momento da carreira, né? O que você diria como uma dica de ouro, assim, que você usou na tua carreira ao longo desses 20 e poucos anos de atuação na área de vendas? O que eu enxergo que me trouxe até onde eu tô é olhar para dentro, assim, sabe? Olhar, entender o que eu preciso, o que eu posso melhorar, o que me falta, né? E a partir daí, e ser muito genuíno comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo. Excelente, cara. Ser muito genuíno, porque quando as pessoas percebem que você é genuíno, porque percebe, cara. Percebe, entendeu? Quando você não está com o teatro corporativo, tanto... Papel corporativo. Que a gente vive um grande teatro corporativo. Lógico, muitas vezes, pouco sempre tem, né? Um pouco sempre tem, mas não pode ser exagerado. Então, quando vê que é genuíno, você consegue... e aí, naturalmente, você consegue ter um engajamento diferente. Tem até uma passagem que eu acho legal. Teve um final de ano fiscal na Salesforce, que eu cheguei, era o último dia do ano fiscal. E você sabe, pô, o último dia do ano fiscal é pauleira, né? E aí tal, não sei o quê. E eu andando pelo escritório assim, falei, caramba, cadê meu time? E eu não sou de ficar ligando, cadê você? Porque eu acho que... Aliás, tem alguns mitos que eu acho que cai por terra. Ficar ligando onde você está, bater na mesa, gritar com as pessoas. Qual que é teu número? Não, tem que ser o dobro. Sabe essas... Eu acredito na verdade, cara. Eu acredito, assim, e se temos um problema, vamos resolver juntos, resolver juntos o problema. Entendeu? Você precisa fazer 100, você só está falando 50 porque você tem algum outro problema. Então o problema é lá na origem, geração de... Então, o que a gente vai fazer, geração... Enfim. E daí eu tô lá e tal, mas cadê o time e tal? Daí, de repente, eu encontro um, falei, pô, cadê o pessoal? Ah, peraí, tá aqui, ó, vem cá. Por iniciativa própria, eles reservaram uma sala e estava o time inteiro com o War Room. Não fui eu que fiz, não, cara. E não fui eu que falei para eles fazerem. Tava o time inteiro fazendo um War Room, onde tinha gente que já não tinha mais oportunidade para fechar, mas estava ajudando o outro Puta, com processo, legal, cara. com follow-up, com não sei o quê. Aquilo de lembrar, a hora que eu entrei na sala, eu olhei e falei, é isso? Você concorda comigo, mano? Totalmente, cara. É isso? Totalmente. Isso mostra equipe, muito da tua cara. liderança, não, cara. Mas isso é espírito de equipe. O pessoal entendeu. Sim. Isso é legal e é celebrar a conquista um do outro, entendeu? Eu me senti um pouco mal, porque eu já estava na minha cabeça xingando. Falei, pô, esse pessoal, caramba, tá em Ainda casa. bem que você não... Tá dormindo, não sei o quê. Não soltou né? aquele... Caramba, né? Pô, cadê vocês? Mas passou rápido, porque eu olhei e falei mais assim... um aprendizado, né, cara? Mais um aprendizado. Foi tão gratificante. E eu tenho certeza que o time, o pessoal que está ouvindo aí vai lembrar. E aquele sentimento, isso é o que vale, cara. Cara, foi uma honra te receber aqui. Legal, foi muito eu bacana. Gosto muito de você. Eu acompanho, a gente se acompanha há mais de 20 anos, então assim, é muito legal. Velho amigo. Velhos amigos, né? Velho amigo, ver as trajetórias das pessoas, né? Eu tenho um amigo, o Hélio Azevedo, ele sempre fala uma coisa, que uma das vantagens da gente ficar velho é que os nossos amigos vão ficando velhos e vão subindo de carreira e a gente vai acompanhando essas histórias. Então, eu sou super feliz de ver o seu momento, de ver o líder que você se tornou. E eu deixo mais uma vez o convite aqui, publicamente, para você voltar, para a gente falar de vários outros assuntos que eu acho que você tem muito para contribuir para a galera que assiste Experiências Extraordinárias. Valeu. Velho, mais uma vez, obrigado viu? Valeu. Um abração. Pessoal, mais um episódio fantástico com o Brizola. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Mais uma vez, se você ainda não deu seu like, deixa seu like, é importante. Compartilha esse vídeo com a tua galera, nos teus grupos de WhatsApp. Manda o link pro pessoal. Porque o nosso objetivo no Experiências Extraordinárias é compartilhar conhecimento. É compartilhar histórias como a do Brizola e as dicas que ele deixou contando a trajetória dele, que eu acho que podem ser úteis para várias pessoas que estão assistindo a gente. Então, fiquem bem, até o próximo episódio.